Justiça do Trabalho implanta processo judicial eletrônico na Vara do Trabalho de Vilhena, Cone Sul de Rondônia. A Biblioteca Valentim Carrion, do TRT da 14ª Região, homenageia leitores mais assíduos no Dia Mundial do Livro. Vamos exibir um documentário especial sobre o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho. E na entrevista, vamos conversar com o professor João Palmeira, que ministrou um curso aos gestores do TRT de Rondônia e Acre sobre as 5 escolhas para uma produtividade extraordinária, agora no Justiça e Cidadania. Dia Mundial do Livro é lembrado pela Biblioteca Valentim Carrion, do TRT da 14ª Região. O Dia do Livro e dos Direitos Autorais foi celebrado com uma programação especial na Biblioteca Valentim Carrion, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Porto Velho. Sob a ótica dos 70 anos da consolidação das leis do trabalho, a instituição homenageou os leitores mais assíduos e sorteou exemplares da CLT. Eu não esperava, que as minhas visitas à biblioteca em livros, empréstimos, até mesmo quando eu estava sobrecarregada, as colegas ajudavam, umas pediam, usava para si próprio, para que eu pudesse fazer minhas pesquisas, ler em busca de conhecimentos. Foi maravilhoso. Eu realmente estou emocionada, com o prêmio. Na ocasião, o vice-presidente do tribunal, desembargador Francisco Cruz, destacou que a data foi instituída pela Unesco no ano de 1995, em homenagem a grandes escritores que nasceram e morreram nesta data, mesmo que em anos diferentes, tais como Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Joseph Pla. Para servir de incentivo à leitura, o juiz substituto da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho fez a doação da obra Direitos Humanos e Direito do Trabalho, uma coletânea de artigos organizada por Lorena de Melo Rezende e Rubens Anotelli de Alvarenga, e que traz inclusive um artigo de autoria do magistrado, intitulado O Papel do Poder Judiciário na Pós-Modernidade. Realmente a ideia de criar uma simbologia para fazer com que as pessoas sejam atraídas e venham para dentro da biblioteca. E mesmo do ponto de vista digital mesmo, já que hoje com a internet é possível ter acesso ao livro de qualquer lugar do mundo. Para o presidente da Comissão Permanente de Acervo Bibliográfico, o juiz do trabalho Chico Sadahiro, o foco da Biblioteca Valentim Carrion está justamente na democratização do conhecimento. Nós, da comissão, temos a plena consciência de que o livro exerce um papel muito importante para a disseminação do conhecimento e é importante que a gente consiga democratizar também esse conhecimento, fazer com que as pessoas tenham acesso ao livro e possam melhorar a sua capacitação, melhorar de vida, enfim. Na dura caminhada em preparação ao concurso público para juiz do trabalho, a analista judiciário do TRT da 14ª Região revela que a biblioteca pública do TRT tem sido uma grande aliada nos seus estudos. É uma caminhada árdua, de renúncia, e que a gente precisa de um material atual, completo, e a Biblioteca Valentim Carrion, ela ajuda muito nessa preparação. A gente tem total apoio e liberdade para contar com a biblioteca, principalmente para mim, no apoio para a preparação para a magistratura, eu utilizo a base da biblioteca. Ainda durante o evento, o servidor Manuel Alves fez a leitura da poesia Sonhos, de sua autoria, e na sequência, a servidora Glória Dori proclamou a poesia O Livro, escrito pela também servidora Ivelise Pequeno. A programação fechou com a apresentação do Coral 14, sob a regência da maestrina Sabrine Sena. Todos os desenhos coloridos vão estar. Vara do Trabalho de Vilhena, Cone Sul de Rondônia, entra na era do processo digital. Depois de uma semana de treinamentos por instrutores da própria Justiça do Trabalho, a juízes, advogados e servidores na cidade de Vilhena, o sistema de processo judicial eletrônico é implantado com sucesso na sexta-feira, dia 19 de abril, em Vilhena.
O desembargador Francisco José Pinheiro Cruz, vice-presidente do TRT, ressaltou o processo de expansão do sistema na 14ª região e a importância da certificação digital dos advogados e demais operadores do direito. O ato foi acompanhado pelo coordenador do Comitê Gestor Regional, desembargador Carlos Lobo. Sob os olhares dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e autoridades vilhenenses, a primeira petição eletrônica foi transmitida por este advogado, que milita há quase 3 décadas e relata um momento histórico da advocacia e da justiça do trabalho. Passei pela máquina de escrever, fazendo as petições com carbono, você tirava até 4 vias das folhas, 5 vias. Depois passei para a máquina elétrica, do tempo da máquina elétrica. Depois passei para o tempo do computador, do 286, do 2386. E agora já estamos com computadores modernos e estamos fazendo a primeira petição do PJE do tribunal. Então é uma grande satisfação passar por toda essa etapa e ver toda essa evolução tecnológica acontecendo no Brasil inteiro. O PJE exige um novo olhar sob o ponto de vista processual, afirma o juiz titular da Vara do Trabalho de Vilhena. Com a implementação do PJE, como a gente tem enfatizado nos momentos em que conversamos com as pessoas, é não só uma ferramenta tecnológica, mas uma mudança de postura diante do processo, né? Nós vamos ter que ter um novo comportamento e uma releitura diante do processo judicial eletrônico. O usuário externo, advogados, a sociedade, terá que entender que nós precisamos readaptar, mudar e melhorar. E isso muda a lógica de ler o processo. Aquela percepção de ver o processo apenas como um caderno, como um classificador com documentos, ela precisa ser mudada, porque o PJE não segue essa linha, mas com certeza ela traz segurança, traz mais agilidade, traz mais acessibilidade, facilidade de conhecimento do que está acontecendo no processo do que acontece hoje com o processo físico. A Justiça do Trabalho prossegue na expansão do PJE em Rondônia e Acre. É de grande relevância, afirma o vice-presidente do tribunal. Bastante relevante a instalação do processo judicial eletrônico na Vara de Vilhena, que abrange uma região com atividade econômica bem significativa de porte, né? Tanto a questão de agropecuária e indústria também decorrente do agronegócio, que é essa região. Então o processo vem a se somar a outras 8 varas já instaladas no estado de Rondônia e Acre. Então esta é a 9ª vara do trabalho, onde está sendo implantado o processo judicial eletrônico. E no próximo bloco você vai saber um pouco mais sobre o processo judicial eletrônico, com um documentário produzido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente volta já já. Nesse bloco, vamos exibir um documentário sobre o processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, produzido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Quantos e quantos anos os processos arquivados, né? Ficam juntando pó durante todo o tempo que o tribunal é responsável pela guarda desses documentos. Um manuseio muito grande de material, de papéis, alguns até de forma insalubre, são processos antigos, né? O PJE mudou radicalmente a forma da gente olhar o processo. A limpeza, a rapidez, a velocidade com que os processos acabaram tramitando causou um grande impacto. Nós estamos saindo aqui do século passado, a utilização do computador como uma máquina cheia de recursos para a automação do processo. Nós estamos construindo 14 varas do trabalho, já reduzindo o espaço físico em 50%. Você imagina a quantidade
de papel, de toner, de a economia mesmo, em todos os aspectos, né, ambientais inclusive, que está sendo feita com o PJE. Não me fale de processo físico, né? Eu só quero os processos eletrônicos. A meu ver, é um caminho sem volta. O colegiado precisa ter acesso aos autos e antes não podia ter acesso ao mesmo tempo, agora não, é ao mesmo tempo, isso é muito bom. Os nossos sistemas hoje, que nós temos integrado com os tribunais para agilizar a execução, como o Bacenjude, Infojude, são sistemas que serão também adaptados ao PJE. Então isso irá viabilizar a execução após o trânsito em julgado do processo de sobremaneira. O interessante do processo eletrônico que eu percebo é que ele passa a iniciativa do primeiro impulso do processo para o advogado. É o advogado que vai impulsionar inicialmente com o peticionamento eletrônico da petição inicial. Nós temos uma assinatura eletrônica. Uma petição inicial em torno de 10 páginas, você teria que mandar 10 páginas, mais 10 da sua cópia, mais 10 da contrafé da outra parte. Hoje eu faço isso sem impressão de nada. Ele representa, acho que, a maior revolução que já aconteceu na justiça do trabalho nos últimos anos. Hoje o juiz, a sua forma de interpretar o processo é diferente. Então você imagina você conseguir uniformizar um procedimento em 24 tribunais regionais de trabalho. Acho que para mim a grande sacada do processo eletrônico hoje é essa uniformidade de procedimento que garante segurança, principalmente para o advogado, para a parte, que ele vai ver que o andamento do processo ele vai ser único em qualquer lugar do país. A tramitação também sofre impacto porque você não necessita estar especificamente levando o processo de um setor a outro. Eu fazia carga em todas as áreas, eu transportava uma quantidade grande de processos, eu até adaptei carrinho para poder transportar processo, porque era um volume muito grande. Com o PJE, isso daí acabou tudo. Não preciso mais de ficar levando o processo de volta, o processo vai caminhar mais rápido e eu vou conseguir a satisfação da tutela jurisdicional bem mais rápido também. Outra grande vantagem também é o fato da gente poder trabalhar diretamente em casa, caso queira, não tem mais necessidade de ir ao fórum para fazer carga, se deslocar. A celeridade do PJE é na resposta imediata. Eu peticiono, no mesmo dia, às vezes, eu já consigo visualizar o despacho do magistrado e consigo dar uma resposta para o meu cliente. Hoje você não tem mais aquilo de separar um dia da semana para tirar um processo do arquivo, por exemplo. Com um clique você consegue movimentar facilmente o processo. É exatamente aquilo que a sociedade precisa, de um processo rápido, seguro e que atenda às demandas sociais. Isso acabou modificando o perfil do servidor, do trabalho do servidor dentro da unidade judiciária, né? Possibilitando que ele passasse a desenvolver a atividade mais técnica. Isso também provocou um maior aproveitamento do trabalho dos servidores. Em relação ao papel, aqui no Gama, inicialmente deve ter ocorrido uma economia em torno de 50%, porque a gente ainda tem processo físico, mas a tendência é utilizar o mínimo de papel. Quando chegou o PJE, a gente disse, pronto, é isso que a gente sonhava. Eu já sou orgulhoso por ser servidor da Justiça do Trabalho, né? E mais orgulhoso ainda por fazer parte desse número 1 de PJE. E no próximo bloco eu vou conversar com o professor João Palmeira, administrador e membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching, que veio ministrar cursos aos gestores do TRT da 14ª Região em Porto Velho. A gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do Justiça e Cidadania e vamos conversar com o professor e escritor João Palmeira.
que é facilitador do curso As 5 Escolhas para a Produtividade Extraordinária, ministrado aos servidores e gestores do TRT da 14ª Região, aqui em Porto Velho. Professor João, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Nessa proposta aqui da Escola Judicial de Porto Velho, vem capacitar aos servidores, né, especialmente os gestores da alta administração. Qualquer pessoa pode alcançar esse nível de alta produtividade ou depende da capacidade de cada um? Qual é a proposta? Não, qualquer pessoa pode. O grande desafio, nós partimos do pressuposto que todas as pessoas têm latente dentro de si a capacidade de se superar e de sair do comum. O que é que preciso para que isso aconteça? Primeiro, o desejo. Não é? Se a gente pensa em uma questão de habitualidade, nós poderíamos dizer que para que você crie um hábito, você precisa de 3 variáveis, o desejo é uma delas. A segunda é o conhecimento, é saber como. Não é? Além do conhecimento, muitas vezes você precisa de uma ferramenta que lhe ajude a atingir um melhor resultado. E o terceiro é a prática. Então, quando você alia essas 3 variáveis, você consegue um resultado extraordinário. E essas 3 práticas. E na proposta desse curso que o senhor está ministrando aqui em Porto Velho, tem as 5 escolhas, né, para uma produtividade extraordinária. E qual é uma dica para os nossos telespectadores? Quais são essas 5 escolhas que são fundamentais? Basicamente, a gente trata de alguns assuntos que já fazem parte da nossa vida. Todos nós, sem exceção, não é, conhecemos de uma maneira bastante clara. O que acontece é que muitas vezes nos esquecemos. Por exemplo, não é, na escolha número 1, qual é o nosso desafio? É focar naquilo que realmente importa. E focar naquilo que realmente importa significa que muitas vezes você terá que dizer não para aquilo que é urgente. Nós trabalhamos uma matriz, não é? E nós chamamos essa matriz do tempo, em que está dividida em 4 áreas. A primeira delas são aquelas coisas urgentes e importantes, que acontecem no nosso dia a dia, seja dentro da área de trabalho ou fora dela, em casa, não é, na família, e que precisam da nossa atenção. Esse primeiro quadrante nós chamamos de necessidade. O motivo é porque quando a demanda vem, se ela tem a característica de ser urgente e importante, ela precisa da nossa atenção imediata, agora. Se você não der uma resposta à altura, você cria um problema. O quadrante número 3, que está logo abaixo, também são de coisas urgentes. Mas nós chegamos a algumas conclusões. Existem urgências que não são importantes. Elas muitas vezes são urgentes para mim, não importantes para você. Você simplesmente não pode virar as costas para mim porque vai criar uma situação de cisão. Sim. Então é preciso ter bom senso. Nesse caso em particular, nós precisamos desenvolver as habilidades de negociação. Por exemplo, dizer não para a nossa cultura é fácil? É difícil. É difícil, não é? Para culturas muitas vezes europeias, o alemão, por exemplo, diz não com naturalidade. E muitas vezes, às vezes, o não dizer não compromete, inclusive, a qualidade do produto final. Esse é o grande problema. E acaba propiciando retrabalho. Ou seja, você poderia fazer num primeiro momento, se tivesse talvez negociado o prazo um pouco maior, quando há a possibilidade, ou se você talvez tivesse dividido aquela responsabilidade com mais alguém, e não faz, porque muitas vezes se preocupa, o que é que vão dizer, o que é que vão pensar, e acaba, não é, querendo manter relacionamento, mas perdendo o poder, você acaba trazendo para você um problema, criando para você um problema que você terá que gerenciar lá na frente. As consequências são muitas, uma delas é essa, qualidade do trabalho. Pode ser que a qualidade do trabalho não seja tão excelente quanto ela poderia. Muitas vezes você atrasa, você cria um prazo, sabe que é irreal, abraça aquilo como se fosse uma verdade, está se enganando, sabe que não será possível entregar no prazo, não entrega. Qual é o paradigma por trás disso? A pessoa, muitas vezes, ela se habitua a entregar. Não é muitas vezes uma qualidade aceitável, mas não a melhor. Ela se habitua a atrasar. A questão da autocrítica da pessoa, isso está bom assim. Muitas vezes acaba passando. E isso traz consequências, tanto para o ambiente em que a gente está inserido profissional, como para a própria vida. Né? Sim. Existem os outros 2 quadrantes. O quadrante número 4 é daquilo que não é nem urgente nem importante. As ações ali são excessivas. Elas roubam tempo, roubam energia e dinheiro. E o segundo quadrante, que é o foco da nossa discussão, nós chamamos de quadrante 2, que é o quadrante daquilo que não é urgente, mas é importante. Nesse quadrante estão tarefas como planejamento, prevenção, construção de relacionamentos. Nós, dentro do tribunal, hoje temos um desafio, não é? Que é migrar para o eletrônico.
não é? Os processos. Não é? Então, diante disso, vamos ganhar com produtividade? Vamos ganhar muitíssimo. Não é? Isto é certo. Mas, no entanto, pode haver, em um determinado momento, por uma ou outra pessoa, algum nível de resistência. Não sou afeito, por exemplo, à tecnologia. É natural que resista. Então, qual é o nosso desafio? É trabalhar com estas variáveis e mostrar que qualquer pessoa, desde que ela queira, desde que ela pratique e utilize a ferramenta adequada, qualquer um pode atingir excelentes resultados. E dentro da organização, a que ponto o senhor coloca a importância da comunicação, por exemplo, da instituição com relação a essa eficácia desses resultados? Nós temos que olhar por dois aspectos, né? A comunicação entre os servidores, né? Os diferentes departamentos, entre os setores e serviços, né? E outra com a comunidade. Né? Temos objetivos, queremos prestar uma melhor qualidade de serviço para a comunidade, nós precisamos ter uma comunicação clara a tal ponto, né, de que, se preciso for, supondo que eu tenha uma responsabilidade específica e talvez precise da ajuda de terceiros, esses terceiros compreendam que o meu sucesso é o nosso sucesso e o meu fracasso é o nosso fracasso. O atingimento, por exemplo, de um resultado vai depender de várias áreas trabalhando em conjunto. Eu vi isso acontecer, a servidora Maria da Conceição compartilhou um exemplo que eles tiveram, em que a área dela identificou a necessidade de ajudar uma outra área e, em conjunto, atingiram um resultado e meta. Se isso não tivesse acontecido, todos teriam um impacto negativo. Então, qual é o grande desafio aqui? É entender algo claro. Comunicação, como você sugeriu, é uma via de duas mãos. Eu preciso estar pronto e disposto a ouvir o meu colega de trabalho, ou a quem quer que seja, para que eu possa entender quais são as necessidades que ele tem. E diante desse entendimento eu posso propiciar então um caminho para a solução do desafio. E também está na sua pauta de cursos, que achamos muito interessante, com relação aos 7 hábitos, né, das pessoas altamente eficazes. Esses 7 hábitos, que na verdade não existe uma receita de bolo, né, mas existem alguns indicativos. Né? E quais são esses 7, assim, na sua opinião? Veja, os 7 hábitos são os seguintes. O primeiro é ser proativo. O que é que significa? Que o proativo, ele não só se coloca ou se põe à disposição para resolver uma situação, mas ele assume a responsabilidade, não é? E identifica as variáveis que vão ajudar não só a ele, mas a organização como um todo, no atingimento de qualquer resultado. O segundo hábito é começar com um objetivo em mente. Em qualquer área de nossa vida, nós precisamos desde o início saber onde queremos chegar. É o que acontece quando a gente, por exemplo, não é? Estuda. Você entra numa universidade pensando que no final de um período você sai diplomado. Um agricultor semeia sabendo que no final de uma estação ele colhe. Então nós precisamos fazer isso de uma maneira bastante clara, mas no início. O terceiro hábito tem a ver com planejamento, com o agendamento das diferentes tarefas e atividades. O quarto tem a ver com o pensamento ganha-ganha. Uma atividade só vai ser profícua se ela for boa para os dois lados. O quinto tem a ver com a comunicação, que é primeiro compreender o que acabamos de discutir, para depois ser compreendido. Eu preciso saber da necessidade e entendê-la para poder, quem sabe, ajudar a solucionar aquele desafio. O sexto tem a ver com as nossas diferenças. Somos diferentes. Que bom. É a soma das diferenças que faz com que possamos conseguir juntos um resultado ainda melhor. E o sétimo engloba todos esses 6 e trabalha 4 dimensões: física, mental, socioemocional e espiritual. Quando se consegue o equilíbrio nessas áreas, felicidade é uma consequência. E a verdade, qualidade de vida, né? Porque a felicidade, lógico, ela está ligada diretamente à qualidade de vida. Nós, infelizmente, estamos caminhando aqui para o final. E quando o senhor fala, quer dizer, desses 7 hábitos, é fundamental que realmente há um link concreto, né, para que realmente o resultado seja a felicidade. E como que o senhor vê, só para nós encerrarmos e também já agradecendo a sua participação no programa, como que o senhor vê o seguinte, de forma até meio que sintética, e como que o senhor vê hoje o Poder Judiciário como um todo, ele está trabalhando nessa linha? Eu acredito que sim, nós temos alguns exemplos, né? A 23ª turma do TRT de Cuiabá demonstrou, através da aplicação de alguns desses processos que a gente discutiu, os excelentes resultados que conseguiram, né? Portanto, nós vemos que é possível. E, em primeira instância, a aplicação dos hábitos, não é? Eles favorecem o indivíduo. Não é? E se eu estou bem, não é, equilibrado, eu posso trazer para dentro do tribunal ou para qualquer instituição o meu melhor. Portanto, os meus resultados serão melhores.
Obrigado mais uma vez. Eu conversei aqui com o professor João Palmeira, que na verdade tem uma larga experiência aí na área de coaching, né? Que hoje é o que move as gestões, né? E ele é membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching e também é pós-graduado em liderança e é formado em administração. Muito obrigado pela sua participação e a você, telespectador, pode participar com sugestões de pauta ao programa ascom@trt14.jus.br ou através das redes sociais que está aí no seu vídeo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.